Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Olha quem tá aqui, a ilustre presença. Agora é a ilustre, né? Porque quase não tá mais. O pessoal já tá me chamando do mais vloggers do nosso canal. É, isso aí, ele é mesmo. Vou fazer o quê? Pessoal, hoje é um vídeo bem legal, bem especial. É um Mitos e Lendas, como vocês já puderam perceber. A gente começou a gravar agora, então a gente nem sabe se o vídeo é tão legal assim. O roteiro tá bem bacana. Na verdade, o nosso objetivo com esse vídeo é contar para vocês o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Nórdicos, boa. Então, para falar do Ragnarok, a gente precisa contar quem são os personagens. Então a gente vai contar pequenas histórias dentro dos mitos do mito nórdico. A gente precisa contar um pouquinho algumas histórias dos personagens. É isso que a gente vai fazer hoje, certo? Certo. Você queria falar alguma coisa, Léo? Diz aí. Não, eu tô ansioso por esse vídeo. Muito bem, vamos só localizar então. Ragnarok faz parte dos mitos nórdicos. Isso. E os mitos nórdicos são mitos. Era uma religião lá do norte da Europa, mais ou menos na região da Escandinávia. Por coincidência, né? São mitos nórdicos e vêm do norte da Europa. Exatamente. Essas coincidências. Bom, e aí o que eu vou fazer? Nas edições, eu vou colocar os personagens do filme Thor, da Marvel, para facilitar o entendimento. Então, por exemplo, quando eu falar em Loki, vai ser esse maluco aqui. Quando eu falar em Odin, vai ser esse aqui. E assim por diante. Heimdall vai ser esse cara aqui. Certo? Thor vai ser esse cara aqui. Então é só para ilustrar, é só para facilitar. Porque como tem muito personagem e os nomes são cada vez mais complicados, quanto mais vocês se identificarem com coisas que vocês já viram, vai ficar mais fácil de entender. Lembrando que a história do filme, do Thor, enfim, e todas as continuações, é uma adaptação dos quadrinhos, que é uma adaptação, uma reinterpretação da mitologia. Então, a história... Não tem nem muito a ver, né? A história é diferente. Só pra falar do Thor, por exemplo, é um cabeça oca forte. Loki, que é colocado como vilão nos quadrinhos, ele é um pouco também na mitologia nórdica, mas ele tem uma função um pouco diferente, né? Ele ajuda em alguns momentos. Mas então vamos lá, pra gente falar do Ragnarok, que é o final, vamos falar um pouquinho do começo. Isso. No início também tinha o caos, aquela coisa toda que é igual em muitas religiões, mas... Em todas. Em todas? Todas começam com um princípio criativo. Então tá bom, então em todas. E aí esse princípio, o que ele faz? Ele polariza. É isso aí. E aí como é que é a polarização lá? A polarização é um reino de fogo e um reino de gelo. Entre esses dois existe um vazio. Isso. Então é Muspelheim, que é o reino de fogo, Niflheim, que é o reino de gelo, na verdade é o reino sombrio com névoa, e o vazio é o Ginnungagap. Eu não vou saber falar exatamente, mas é alguma coisa assim. Não vai dar uma de regrinha e cagar regra aí nos comentários. Vocês não falam nórdico. Desculpa, eu faltei nas minhas aulas de islandês e norueguês na escola. For 4 år siden mente halvparten av ungdommene at klimaendringene var menneskeskapte. Então tinha essas três coisas. E aí olha só que muito louco. A névoa de Niflheim, né, começou a subir e começou a criar um grande gelo nesse vazio. E o fogo de Muspelheim, o reino do fogo, começou a derreter. E aí dessa interação entre gelo, fogo, derretimento, nasceu, vocês podem dizer nasceu, mas surgiu um gigante. O ser primordial, que era um gigante. O nome dele era Ymir. É isso aí, Ymir. E ele continuou meio que suando com o calor lá de Muspelheim, e do seu suor foram nascendo os outros gigantes, e assim nasceu uma família de gigantes. Meio nojento, né? Cada gota de suor nasceu um gigante. Incrível, né? Bom, o gelo ele continuou derretendo, porque ficou tudo gélido, né? E além desse gigante surgiu também uma vaca. E essa vaca tinha um nome complexo. Aldhula. Ou Aldhula. Ok. E aí ela lambia esse gelo, e dessas lambidas ela foi descobrindo novos seres. E surgiu o primeiro Aesir. Isso, que era uma outra classe de deuses, né? Que era uma classe de deuses. Exatamente.
Você tinha os gigantes, né? Como se fosse uma classe, as vacas, que era outra classe. E aí você tem, ela começa a lamber o gelo e nascem os Aesirs. Eu vi uma interpretação recente do porquê que a vaca é tão importante nesse momento, porque imagina você morando num lugar onde é extremo gelado e você tem uma vaca. Você é o rei do bagulho. Você é o rei do bagulho. Tipo você dá leite, você não, a vaca. Mas você tem leite, você tem, né? Carne, né? Gera os filhotinhos lá, pá. A gente no nosso vídeo de hinduísmo falou um pouco disso, né? Porque que a vaca também é tão sagrada no hinduísmo. Era a base da vida dos caras, né? Era o boi que arava a terra, dava leite, dava sustento, por isso que ela é tão sagrada, né? Hoje é sagrada na Índia, esse é um dos motivos. Tem as lendas também, sim, né? Ela também faz parte da origem do universo hindu, sim, faz parte da origem do universo. Se vocês forem estudar as lendas antigas lá da raça ariana, que pode ter dado origem aos nórdicos e aos indianos ali, talvez tenha uma ligação. Talvez essa vaca seja o ponto de ligação. Olha aí. Quem diria, hein? Uma vaca desvendando os mistérios do universo. Sem contar que tem Hathor também, hein? É verdade. Hathor e Apis também, que eu não lembro. Olha aí. Quantas vacas. Voltando aos nórdicos, então. Esses primeiros Aesirs, o primeiro foi Buri, ou Buri, enfim, e ele deu filho, eu não sei como, mas ele gerou Bor. Deve ter sido com a vaca. Tinha um gigante, tinha uma vaca, apareceu o Buri, nasceu o Bor. Pode ser. Esse Bor devia ser um Bor. Que merda. Bor ainda deu cria, né? Deu origem a 3 Aesirs importantes. Um deles é Wotan, ou Odin. O grande Odin. E 2 irmãos. Vili e Ve. Vili e o quê? Ve. Vili e Ve. Essa família, né, os 3 Aesirs principais, inclusive o Odin, junto com seu pai, o Bor, eles tinham uma rixa com os gigantes. Não por ser os primogênitos da criação, talvez não por isso, mas por ser uma raça, uma espécie muito irada, sei lá, muito selvagem, ou enfim, inconstante. Uhum. E eles começaram a tretar. Então eles tiveram uma guerra, vários gigantes morreram, alguns fugiram e foram criar o seu próprio reino, que é o reino dos gigantes de rocha e gelo, que é o Jotunheim. E o Ymir, que era aquele primeirão lá, ele foi morto. Só que ele era gigantesco. Então, de suas partes, Odin e seus irmãos tiveram a ideia de fazer um reino. Ele chamou esse reino de Terra-média. Ou Midgard, exatamente. E aí eles fizeram um Midgard, sei lá, do sangue foram os rios, cada parte acabou sendo uma das coisas. E aí dos troncos que estavam no solo, ele criou o primeiro casal. E esse casal... Eu desafio você a assistir nossos vídeos aí de outras religiões, que vocês vão perceber que é muito parecido. A titanomaquia é mais ou menos isso, né? Uma raça nova de deuses que surge, derruba os deuses gigantes antigos. Vai ver a cultura iorubá também, como tem essa questão de pegar um pedaço lá, gerar um mundo novo, e aí pegar 2 seres, colocar lá, esses seres darem origem a toda a raça humana, né? Tem na Bíblia isso também. Tem na Bíblia. Muito bem, então a gente tem a formação dos humanos, que aí a partir desse casal foi criado todas as raças humanas. E aí ele tava lá chafurdando ainda na carne de Ymir e descobriu outros 2 seres. Chafurdando é ótimo. Bom, aí ele viu um desses seres, eram pequenos, eram rabugentos, tinham certa força, algumas habilidades especiais, mas eram seres... Na verdade não foram 2 seres, né? Eles viram, ele reparou que tinham duas raças de criaturas diferentes. É isso, né? É isso. Uma eram menorzinhas, mais rabugentos, aí ele batizou genialmente de anões. Exato. E aí a outra raça, quem eram? Era uma raça mais longilínea, mais delicada, uma raça de lordes. Isso. Ele chamou essa raça de elfos. Olha só. Olha que incrível. E aí... Vocês já estão vendo onde o Tolkien foi beber, né? Bebeu forte dessa mitologia, Forte.
Bom, e aí eles criaram os Aesiris, né? O Odin e seus irmãos e seu pai criaram um reino para os anões, que chamou... Anãoheim e Elfheim. Dos elfos era tipo isso, era Alfheim. E dos anões era Svartalfheim. Ou algo assim. Aí depois, se você for ver a Yggdrasil, quem já vai falar dela depois, você vai ver que tem algumas mudanças no meio do caminho. Então ninguém sabe ao certo, porque dependendo do livro, dos Edas, a poética, a em prosa, isso varia um pouco. Alguns dizem que os elfos negros passaram a habitar esse lugar que eu acabei de falar, e aí os anões foram para Nidavellir, tá? Então isso varia, a gente já vai falar disso. Então estava faltando um lugar para os Aesiris, para eles, para os deuses. E aí eles criaram Asgard. Bom, então o que a gente tem por enquanto? Asgard lá em cima, a gente tem Midgard no meio, aí a gente tem o reino dos anões e dos elfos. A gente ainda tem Muspelheim, que é o lugar onde era o fogo lá no início, e agora moram gigantes de fogo lá. A gente tem... Liderados por um gigante chamado Surt. Isso é importante, boa lembrança. Eles são liderados por Surt. A gente tem Niflheim, que até esse momento é o mundo... Era o sombrio e agora virou o mundo dos mortos. Isso. Então quando alguém morre, vai para Niflheim. E a gente tem... Vanaheim, que é o reino dos Vanires. Então aqui vale uma curiosidade, não vai mudar nada a nossa história, mas de Deus existem duas classes, os Aesiris e os Vanires. Na verdade, os Vanires, eles eram como se fossem arquétipos mais ligados à natureza, aspectos naturais. E os Aesiris mais ligados a aspectos humanos, né? E como os nórdicos tinham aquele sangue quente de ir pra batalha e tudo, era muito fácil eles ligarem essas coisas de batalha, de ir pra guerra, Valkyrie, Odin, Tyr, tudo com a personalidade deles, que ela era beligerante. Ficou bonito. E aí eles brigavam muito, tinham guerras que duraram muitos e muitos anos. Exatamente. E aí no acordo de paz, 2 Vanires foram morar junto com os Aesiris. Na verdade, três. Niord, que era pai de Frey e Freya. Então esses 3 foram morar lá. A gente vai falar deles já já. E aí é importante falar, né, que todos esses reinos que se criaram, tinha uma árvore que sustentava todos esses reinos, que é a Yggdrasil. E aí eu também desafio vocês a assistirem o nosso vídeo de Cabala, de Árvore da Vida. Vocês vão ver a correlação que tem. E é depois fácil, depois quando você começa a estudar outras mitologias, você vai perceber que em todas as mitologias do mundo tem uma árvore sagrada. Todas? Todas. E isso representa uma árvore de conhecimento, uma árvore da vida, uma árvore da Cabala, uma árvore que é Yggdrasil, o carvalho dos druidas. Enfim, vocês vão achar por todas as mitologias. É importante, é um símbolo importante de que é um conhecimento que está sendo colocado ali. Então tem essa mitologia, e aí na base da árvore morava um dragão, Nidhogg. E ele ficava roendo as raízes de Yggdrasil para fazer com que tudo acabasse. Para criar o caos mesmo. Exatamente. E foi na Yggdrasil que Odin ficou pendurado de ponta cabeça durante 9 dias. 9 noites. E ele teve a revelação das runas. Exatamente. Como a gente já estudou simbologia de números, o 9 é o número do iniciado. Então se ele ficou 9 noites é porque ele passou por um processo iniciático. E foi de noite, porque era um processo em que ele estava buscando aspectos do inconsciente dele para trazer os conhecimentos das runas para todos. Que bonito. Esse Odin era sensacional. E também foi construída na Yggdrasil uma ponte. Algumas versões, eu já vi versões falando que só ligava Asgard a Midgard. Outras versões eu já vi falando que ligava Asgard a todos os reinos. Independente disso, era uma ponte, chamada aqui no Brasil de Ponte do Arco-Íris, a Bifrost, que ligava então, que fazia essa ligação. E foi colocado a encargo de Heimdall, a proteção, ser o guardião dessa ponte. E quando alguém usava a ponte, ele soava um instrumento, uma trompa, enfim. Você vê que bonito que é mitologia, né? Um deus colocado para guardar a ponte que liga os mundos. É o tiozinho do pedágio, cara.
Na ponte Rio-Niterói. É a mesma coisa. Que sacanagem. A ponta, né? Muito bom. Continua. O Randall foi reduzido ao tiozinho do pedágio. Tá bom. Muito bem, então tudo isso pra gente falar de Odin. Eu lembrei de uma coisa agora. Como você falou que o nome dele também é Wotan. 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 Esse nome, na verdade, ele vem da mitologia saxã, né? Vem da Alemanha, da região ali da Alemanha. Quando sobe esses povos pra Península Escandinava, ele ainda chega com esse nome lá, mas depois o nome muda pra Odin. Olha aí. Bacana isso, né? Porque se você for estudar a mitologia lá germânica, pré-escandinava, você vai ver que o nome dele é Wotan. E é do nome dele, Wotan, que vem a quarta-feira, Wednesday em inglês. Dia de Wotan. Então tudo isso pra gente falar de Odin, inicialmente, e falar um pouquinho dos outros reinos. Sim. Porque Odin ele vai estar lá no Ragnarok, então a gente precisa falar dele. Odin ele tinha um... Como é que chama? O lugar que senta? O trono. Isso. Odin tinha o trono. Odin tinha um trono. Pode ser privada, tá? Eu não sei de que parte você vai falar da história. Porque tem umas... Bom, Odin tinha esse trono, e desse trono ele conseguia ver todos os níveis. Contudo, ele tinha 2 corvos. Um era o pensamento e outro a memória. Isso. Confere? Confere. Tá com boa memória. E esses corvos, eles eram os tagarelas, eles eram os... Quem contava o que acontecia em lugares mais sombrios, onde só do trono ele não conseguia enxergar. Exatamente. Eles iam para todos os reinos, voavam e traziam para Odin todas as informações que Odin precisava. E Odin tinha uma esposa, né? Tem que ter a sua polaridade. Era Frigga. Então ele se casou com Frigga. Teve alguns filhos, como Balder. Detalhe, alguns filhos dentro do casamento com ela e outros filhos fora do casamento. Assim como Zeus? Exatamente. É o mesmo arquétipo, gente. É o mesmo arquétipo. É o pai dos deuses. E ele sempre vai ter esse arquétipo de deus estimulador. Por isso essas puladas de cerca, por isso que eles têm os filhos dentro do casamento e fora do casamento. A gente vai contar uma fofoca aqui de um fora do casamento, já vocês vão saber. Muito bom. Não sei se vai ficar nesse ou no próximo vídeo, não sei, a gente vai ver. Bom, certo dia, Odin tava lá e ele falou assim, eu quero ser sábio. Ao invés dele ter um processo... Ele se matriculou no Instituto Universal Brasileiro. Começou a estudar... Bom, aí ele, lá do trono dele, sabia que em Jotunheim, que era o reino dos gigantes, de gelo e rocha, existia uma fonte com água sagrada, uma fonte sagrada, onde se ele bebesse dessa água, ele viraria um sábio. E aí ele decidiu então descer pela Bifrost, ou Bifrost, e ir até Jotunheim, o reino dos gigantes, para falar com o Mimir. Mimir. Que era o guardião dessa fonte. Que com esse nome devia ser algum gigante que dormia o dia inteiro. Nossa! Eu tenho que mimir. Ou então ele era muito mimizento, né? Nossa, pode ser, fazia muito mimo, por isso que ele tava numa fonte. Entendeu? Não. Água, emoções. Puta, foi profundo. Foi profundo. Precisou pensar. Profundo do lixo. Muito bem. E aí ele chegou lá nessa fonte, o Odin chegou nessa fonte, olhou pra Mimir e falou assim, então, eu quero ser sábio, eu quero beber dessa fonte sagrada a qual você guarda. E o que Mimir respondeu? Tudo bem. Tudo bem, eu só quero mimir. Não me enche o saco. Você pode beber. Ele só respondia assim, com verbos com sílabas iguais. Quero mimir, pode beber. Não. Muito ruim. Muito. Bom, e aí o Mimir virou e falou assim, tudo bem, mas tudo tem seu preço. Aí o Odin virou e falou assim, não, eu quero muito mesmo. Fala aí, tô quase já dando as costas assim, dando uma joelhadinha, já esperando pelo pior. Já dando uma joelhadinha. Mimir virou e falou assim, eu quero seu olho direito. Aí Odin... Porque na hora que você fala, ó, vai ter um preço, e o cara fala, eu faço o que eu quiser, a primeira coisa que você pede é o olho do cara. Odin achou que era o olho dele mesmo, aí ele arrancou o olho, sofreu, foi uma coisa... Foi trágico.
dê o olho pro Mimir, e o Mimir, ok, toma esse cálice e beba do cálice e você terá sabedoria. Por que será que o Mimir precisava do olho direito de Odin, né? Olha só. E Odin passou a observar só do olho esquerdo. Acho que isso é mais importante do que o Mimir precisar do olho direito. A gente, quando tá falando do lado esquerdo, a gente tá falando dos aspectos restritivos, né? Então ele perde uma capacidade de enxergar além, perde o aspecto de enxergar a parte expansiva, que vai além. Talvez por isso que ele começou a usar os 2 corvos. Porque aí os corvos faziam esse papel de olhar além. Pode ser. E ele, com o olho esquerdo, tinha a capacidade de restrição, então quando você enxerga com o olho esquerdo, você consegue enxergar os detalhes, as coisas, os pormenores. Estou estudando o dicionário. Vou ter que colocar a legenda aqui embaixo. Pormenores. Muito bem, ele tomou, e é legal que você não falou da parte que ele pegou um cálice, tomou da fonte sagrada e virou um sábio. Pô, isso é importantíssimo. Super importante. Que é o símbolo do feminino, né? Ele pegou do feminino, se vale do feminino, faz o reequilíbrio com o aspecto masculino. O próprio lado restritivo, né? Tá ligado ao aspecto feminino também, né? Exato. Então, um reequilíbrio, um reencontro com o feminino dele, e aí ele se torna sábio. Olha só pra você aí, que não olha mais pro seu feminino, não dá mais valor ao seu feminino. Você não vai ser um sábio, cara. Você vai ter que mimir. Odin sabe, nossa, você vai ter que mimir. Você vai mimir sozinho. Oh, tá vendo? É o brainstorm de piadas aqui. Tá cada vez pior. A gente ainda vai conseguir piorar hoje. Calma que tem muita história pra contar. E tem umas bem boas. Nossa, tem umas incríveis. Vamos lá. Muito bem. Além disso, lembra que os mortos iam lá pra Niflheim? Isso. Odin teve uma brilhante ideia. A profecia do Ragnarok, do fim dos deuses, do crepúsculo dos deuses, ela já existia. Então, todo mundo meio que sabia que ia chegar um momento que tudo ia acabar. Então, Odin decidiu se preparar para isso. Então, ele criou um lugar chamado Valhalla. Que orgulho! Ele criou o Valhalla. E o que acontecia? Quando guerreiros morriam, então a pessoa morreu em combate. Não é o guerreiro que morria de apendicite. Ele estava fudido. Tinha que ser o cara que morria em combate. Isso. Quem morria por qualquer outra coisa ia pra Niflheim, que ia formar o exército, que daqui a pouco a gente vai contar. Quem morria em combate ia pra Asgard e ele se dividia em 2 lugares. Tá confuso, mas calma. Um dos lugares era o Valhalla. Exatamente. E as Valquírias iam ensinar essa pessoa que morreu a arte da batalha para montar o exército de Odin. Porque se o cara morreu, porque provavelmente ele não sabia pegar. Aí tinha que dar aula pro cara. Falar, você morreu, tal, você foi um cara heróico, nós vamos te ensinar a lutar pra você não morrer de novo. Cara, excelente. Deve ser certeza que é isso. A outra metade, então metade dos que morreram em batalha ia para Odin, pro lado de Odin, e ia para Valhalla para ser treinado pelas Valquírias. A outra metade ia com a Freya para um lugar que chamava Folkvang, isso. É algo do gênero. Com o mesmo objetivo. Isso. Um era Odin, o outro era Freya. Freya, lembra que a gente falou? Era uma Vanir, tal. Irmã de Freyr. Isso, e ela era a deusa do amor. Isso é importante, a gente vai falar daqui a pouquinho. Exatamente. Certo? Então, Valhalla, Niflheim, Mundo dos Mortos, e Folkvang eram 3 lugares para onde os mortos iam, e esse é Odin, então. E tem uma coisa legal da gente falar, que a gente sempre fala dos arquétipos, né? E Odin, ele, na mitologia nórdica, ele tem um papel importante, porque ele determina, dependendo do momento da história, ele ocupa um arquétipo diferente. Então, enquanto em alguns aspectos ele ocupa o aspecto de pai dos deuses, em alguns outros ele vai ocupar o aspecto de deus da guerra. Tyr era o grande deus, né? Adorado pelos nórdicos. Quando Odin passa à frente na cultura popular e passa a ser o deus mais adorado, ele é considerado o pai dos deuses, mas ele é colocado como se fosse um deus da guerra. Thor vai aparecer depois, né? E aí ele vai ser muito mais alguém que os guerreiros chamam quando estão navegando ou quando vão entrar em batalha, mas com uma ideia diferente. Não como um grande protetor, mas alguém como se fosse Zeus, se fosse rezar para Zeus para pedir proteção, e ao mesmo tempo você ia pedir para Marte para te trazer aquela energia marciana da guerra.
Então tinha esses aspectos diferentes. E o Odin, ele pulava nessa árvore da vida, nessa Yggdrasil, pulava entre vários arquétipos. Muito bem, lembra que a gente falou de Heimdall, que é esse cara aqui na Marvel, nos filmes da Marvel. Ele então era o guardião da ponte que liga os mundos. A ponte do arco-íris. E ele era um cara que ele era mestre na transmutação. Lembra dos filmes da Marvel onde Loki se transforma no que ele quiser? I'm not even here. Is this better? It's better company at least. Heimdall também era assim, ele também tinha isso e ele tinha um cavalo. A gente esqueceu de falar, mas o Odin tinha um cavalo que era o cavalo mais rápido de todos os mundos. E Heimdall tinha o segundo cavalo mais rápido, o cavalo branco e tal. E o que não vale de nada, né? Não, porque você tem um cavalo mais rápido, o resto é mais lento. Não importa se é o segundo, se é o terceiro. Mas tudo bem, ele tinha o segundo. Tinha uma escala, né? Ele tinha o segundo cavalo mais rápido. O Pica-Pau tinha o terceiro, que era o pé de pano. Muito bem, o Heimdall ele teve uma concepção. A concepção dele é muito incrível. É, muito. Ele foi concebido por 9 gigantes ao mesmo tempo. 9 gigantes fêmeas, 9 gigantas. Exatamente. Ao mesmo tempo. Eu não consigo interpretar isso de forma razoável, a não ser que tem 9 gigantas, ou seja, de novo 9 com processo iniciático, 9 aspectos femininos, criativos, com potencial de criar. E Heimdall tem um aspecto solar também, né? Um aspecto meio crístico também, né? Ele tem um pouco disso também. A gente vai falar um pouco mais disso. Vai? Vai. Vamos continuar falando. A gente encontra. Muito bem. E aí, nessa época, o Loki, ele já estava ali pela área. Quem que era Loki? Já para fazer a introdução de Loki também. Ele era filho de gigantes. Então, Loki era um gigante que era mestre na arte da transmutação, assim como Heimdall. Isso. E aí ele foi adotado pelos Asgardianos, não necessariamente por Odin e Frigga, ele foi adotado ali pelo pessoal. Ou era Loki da galera? O Loki da galera, isso da aí. Galera. Não se sabe exatamente o porquê que ele foi pra lá e tudo mais. Provavelmente foi fazer um intercâmbio, acabou ficando. Isso, acho que é uma boa. E ele era o trickster, né? Ele era o que fazia... Era o saci dos nórdicos. Isso, era o Hermes, era o cara que provocava as crises, né? Para que os caras saíssem das zonas de conforto. Então é ele que aprontava as maiores confusões na sessão da tarde. E ele também ajudava. Teve episódios, por exemplo, que a gente vai contar hoje. A gente deixa essa para uma outra, mas... Thor perdeu o martelo. Isso. Aí o Loki foi lá e ajudou o Thor a pegar o martelo de volta. Pra gente pode tirar uma onda da cara do Thor. Exatamente. Mas ele tinha essa personalidade dúbia. Que parece dúbia, né? Pra quando a gente lê. Que é muito dessa coisa do cara que ajuda e do cara que provoca. Mas na verdade a natureza dele é essa, era ajudar, tirar o cara da zona de conforto, colocar o cara em movimento, né? Então para isso ele era o bobo da corte, o cara que provocava. E aí todo mundo sabia que ele era desse jeito, né? Todo mundo já esperava. Como a gente falou, Odin dava seus pegas, além da Frigga, que era sua esposa, na Freya. E a Freya era liberal. Também, a Freya, tu fala, pô, se eu sou amante de Odin, eu também posso dar minhas escapadas, né? E ela dava. Dava geral também. Era tipo muito parecido com, como é a deusa do amor, muito parecido com o arquétipo de Afrodite, né? Essa coisa de amor, de dar o amor pra todos, distribuir o amor geral. Não vai fazer mau juízo, hein? Mas ela dormia com todo mundo, inclusive com os anões. Ela curtiu os anões. E numa festança que teve lá entre os anões, que não foi um, nem 2, nem 3. Vários. Festança. Uma festança ali entre os anões. A gente já contou um pouco dessa mitologia quando a gente falou dos nórdicos. Isso. Tem um vídeo... que a gente conta que ela ganhou colar, né? Isso, então. O trabalho dela foi tão bem feito, se é que você me entende, que os anões, que eram excelentes artífices, ferreiros, artífices, então, a gente está lendo o dicionário. Ela ganhou um colar. E Loki, puta, além de tudo, ele era voyeur.
O Loki adorava ficar espiando o que os outros estavam fazendo pra poder se aproveitar da situação. O Loki viu, ela tava lá escondida e falou, pô, ela ganhou um colar? Eu vou tentar ganhar isso aí pra mim de alguma maneira, né? Aí ele foi dar pros anões, é isso? Quase. Quase. Eu acho que era a ideia. Ele chegou pra Odin e falou assim, tu conhece Freya, né? Odin. Odin já fez assim, já. Ah, não. Com quem foi? Odin já foi preparado já. Com quem foi? Ela falou, então. Foram vários Kens, né? Não foi um só. Foram vários meios Kens. Odin falou, eu não acredito. Essa mulher é impossível mesmo. Aí ela que virou e falou assim, não, mas não é só isso. A história não termina aí. Ela ganhou um colar. Ela foi premiada. Sensacional o colar que ela ganhou. Eu tava pensando, eu já tô te contando se não arrumava essa parada pra mim. Aí o Jim falou, mas você também é um fofoqueiro de primeira, hein? Você vai lá e vai resgatar esse colar. E aí a gente vê o que a gente faz com o colar. Loki falou, não, como assim, bicho? Ela tá lá no castelo dela, lá na fortaleza dela lá, como é que eu vou entrar? Aí o Jim falou, se vira. Você não quer o colar? Vai lá e pega. E aí vai dar origem a uma das histórias mais sensacionais da mitologia nórdica. Que já começou sensacional, né? O jeito que ela ganha o colar já é sensacional. Não, essa história, pra mim é a primeira. Muito bem, ele chega lá na porta do castelo dela, não chama castelo, mas Na verdade, antes dele chegar na porta. Não, ele chega na porta e tenta abrir. Não, ele antes de chegar no castelo, ele fala, vão me ver. E se transforma num rato. Ah, é? Não é essa história? Ele se transforma num rato. Aí ele fala, agora eu posso entrar no castelo sem ninguém me perceber. Fala assim, puta, mas eu ainda tô longe pra caralho do castelo. Aí ele volta a ser humano de novo. Aí ele anda até o castelo e fala, agora eu acho que eu já posso virar um rato. Na forma dele, se aproxima da porta e dá um encontrão na porta. A porta não abre. Aí ele tenta forçar mais, a porta não abre. Aí ele tava numa distância assim, o que eu faço, hein? Acho que não dá. Aí ele lembrou que se transmutava. Aí ele falou, puta, formiga. Vou me transformar numa formiga. Aí ele se transforma numa formiga a 1 quilômetro da porta. Então foi o rato, foi a formiga. Acho que sim. Aí ele tá lá, vai andando até a porta, sobe, entra pela fechadura, passou do outro lado, não tinha ninguém, se transformou no habitual Aesir. E aí ele encontra o quarto da Freya, abre devagarinho e começa a procurar o colar. Olha ele, pô, e a Freya lá dormindo. Seminua. Seminua dormindo. Deusa do amor, seminua dormindo. Só com aquele paninho assim transparente. E o Loki queria o colar. Aí ele procurando e falou, pô, o colar deve estar no lugar mais sagrado. Aí ele aproximou dela assim e ela tava vestindo o colar. Só que ela tava de barriga pra cima. E o colar tinha aquele feixe atrás. Atrás. Aí ele, o que eu vou fazer, né? Aí ele teve a brilhante ideia de se transformar numa pulga. Melhor ideia que essa não tem. Aí ele pulou no colchão, no cobertor ali. No que ele pulou, ele se perdeu. Aí ele começou a pular e tal, tentando... E a ideia dele virar uma pulga era pra dar umas picadas nela, pra ela se coçar e virar. E a hora que ele virasse, ele ia conseguir tirar o colar. Exato. Só que aí ele pirou a pulga e se perdeu lá no meio da cama. Aí ele começou a pular e encontrou a coxa dela. Ele falou, beleza, acho que eu já tô meio que me encontrando. Aí ele continuou pulando. Ele ainda não tinha certeza onde ele tava. Ele desconfiou que ali podia ser a coxa dela. Aí ele encontrou uma caverna úmida, ele até achou agradável. A caverna úmida de grama dourada. De gramas douradas, exatamente. Se é que vocês nos entendem. E aí ele, não, tá agradável aqui, mas eu preciso ir embora. Ele ficou um tempo lá. Ele falou, tá gostosinho, eu vou ficar aqui. Vou ficar. Vai. Eu tenho que pegar o colar. Saiu da caverna de gramas douradas. Aí ele subiu mais um pouco, deu no umbigo, foi subindo e chegou no seio dela. Quando chegou no seio dela... Mas onde que tem uma caverna dourada entre a coxa e o umbigo? Não sei, você tem algumas opções. Aí ele chegou no seio dela. Chegou no seio. Quando chegou no seio dele, ele deu uma... Eu não sei que pulga faz, mas ele deu uma picada nela. No bico do peito.
E aí ela deu uma... Que é uma grande maldade. Porra, sacanagem. Né? Aquela coçada no mamilo e virou de lado. Ela deu aquela coçadinha, virou. Quando virou. E aí quando ela virou, ele se transformou na forma habitual, tirou o colar e... Vazou. Mas você achou que acabou a história? Não. Vixe. Aí ele tá lá na velocidade dele, lá, tem que ir embora daqui. E aí Heimdall, lembra que a gente falou de Heimdall? Ele já não ia com a cara do Loki há tempos, porque ele sempre foi esse cara maluco. Heimdall viu o Loki de longe, assim, e falou, esse cara tem alguma. Aí ele pegou o super cavalo, é por isso do cavalo. Pegou o segundo mais rápido do mundo. Quando o Heimdall tava chegando perto do Loki se transformou numa fogueira, assim, agora eu quero ver você me pegar. Aí Heimdall olhou assim, deu aquela risadinha e falou, como idiota, né? Ele também tinha o poder de se transmutar. E aí ele se transformou numa nuvem carregada de água pra chover em cima do fogo. Parece o desenho dos Super Amigos, né? Super Gênios, ativar! Espera aí, por que eu sempre me transformo em algo bobo como água? Eu sempre sou uma onda ou uma poça? Eu sei lá, Sam. Se já não tava bizarra, agora vai piorando a história. Loki vira e fala assim, então você também é desses, então. E se transformou num urso polar. Desses. Tipo travesti. Se traveste. E se transformou num urso polar. Aí já foi mais esperto, né? Agora vamos, já que vamos sair na porrada, já... Aí Heimdall teve a brilhante ideia de se transformar num urso polar para combater o urso polar. Só que Heimdall foi mais esperto, fez um urso polar maior. Mais forte. E aí começou a bateção de tapa na cara e tal, e os dois caíram e foram parar nas águas, já perto de Niflheim. Lembra? Niflheim é o reino lá subterrâneo lá. E aí eles estavam lá, e aí Loki falou, não, urso polar não adianta mais, eu vou me transformar numa foca. E aí Heimdall falou, um animal extremamente perigoso. Aí Heimdall falou assim, ele se transformou numa foca? Eu vou me transformar numa foca. Claro. Vê se transforma num leão marinho, que tem presas. Não, vou uma foca. Uma orca. Vamos fazer dois bichos fofinhos brigando. E aí, só que o Heimdall era mais forte de qualquer maneira. E aí os dois ficaram lá. Um roubando sardinha do outro. E aí, tava demorando muito essa batalha pra terminar. E aí Loki meio que falou, tá bom. E aí Heimdall virou e falou assim, me dá o colar. Agora, como que Heimdall sabia que Loki tinha um colar? Essa é a grande questão. Câmeras escondidas no quarto de Freya revelam que Heimdall observava o tempo todo. O tempo todo? O voyeur não era só o Loki. É geral o negócio. Loki acabou dando o colar pra Heimdall, e aí, como aquela frase de efeito no fim de filme, Loki olhou para Heimdall e falou assim, nos vemos no Ragnarok. Ameaçinha. Muito bem, quem a gente já conhece? Odin, Heimdall, Loki e Freya. Não que Freya vai aparecer no Ragnarok, mas por enquanto são esses. A gente tem Thor também. A gente falou um pouquinho de Thor, mas a gente vai falar um pouco mais de Thor. Vamos falar agora. Vamos falar agora. Então, ainda não. Então não vamos falar agora. Loki saiu de lá, a gente vai montar aqui uma linha temporal da nossa cabeça. Loki saiu de lá e foi ter um relacionamento com Angrboda. E com ela, ele teve pelo menos 3 filhos super importantes. Pelo menos. Hel, Jormungand e Fenrir ou Fenris. E aí você escolhe o jeito que você quer falar. Quando eles eram pequenininhos, quando eles tinham acabado de nascer, eles eram meio um misto de gigante com ogro, né? Então eram bichos que aprenderam também a se transmutar, e aí cada um virou uma coisa. Odin, sabendo da índole de Loki, decidiu meio que tentar dar um fim nas crias dele. Então pegou Hel e jogou lá em Niflheim, que era o reino subterrâneo. Isso. E aí, se você olhar também na internet lá, Yggdrasil, você vai ver um reino que às vezes é chamado de Inferno e Niflheim diferentes, outros chamados de Reino de Hel e outros ainda Helheim. Então, ou Reino de Hel. Ou Reino de Hel. Em Niflheim, Hel criou seu próprio reino, que era o reino dos mortos. Então, quando os mortos morriam, era criado o exército de Hel com esses mortos. Na mitologia, a Hel acaba assumindo uma forma feminina. Feminina. Chamada de Hela.
também em algumas versões. Isso, em algumas versões é Hela. E inclusive é daí que vem o nome Hell, Inferno, da língua inglesa. Sim. Então Hell é feminino, é bem lembrado. É como você disse, né? Tinha esse poder de transmutação, escolheu essa forma feminina. E aí Fenrir escolheu a forma de um lobo gigantesco. Isso. E o terceiro? Jormungand é de uma cobra. De uma serpente gigante. De uma serpente. Quando ela era uma cria, quando era pequena... Cobrona. Odin pegou Jormungand e tacou nos mares. E aí, quando cresceu, virou a serpente que circunda o mundo, que morava nos mares. Eu não entendi ainda porque Odin foi beber da fonte lá e virou um sábio. Tacou o filho pra criar o inferno, outro no mar pra crescer. Não, aí pra melhorar, ele pegou Fenrir e falou: que lobinho bonito, que coisinha fofinha. E aí vamos contar então a história de Fenrir. Ele levou o Fenrir pra Asgard, pra criar como se fosse um husky, sei lá. Só que o bicho, ele crescia assim, não dá, é incomensurável quase. Tipo, a ponto de quando ele abria a boca ficava escuro. Era dia, grande, ficava noite. Que era a boca dele, ele era muito grande. Exato. E começou a ficar grande. E aí, quando ele tava crescendo, começou a crescer. Aí os Exíris que estavam lá em Asgard viraram pra Odin e falaram assim: não tá dando, né? Isso aí tá difícil. E aí ele chamou o grande e corajoso Tyr, que o Léo falou dele agora há pouco. Exatamente. Ele falou: Tyr, você é um cara de coragem. Cuida desse cara, tenta adestrar, sei lá, faz alguma coisa com esse bicho aí. Dá um jeito nesse lobo aí, mano. Ele levou o Fenrir pra casa. Dá um jeito nesse au aí. Só que ele continuou crescendo. E foi crescendo. Ele virou pra... Aí o Tyr foi lá, no palácio, virou pro Odin e falou assim: olha, ele tá crescendo demais, tá ficando incontrolável. Ele tá começando a ficar agressivo de verdade. Eu tenho uma ideia. Eu preparei umas correntes aí, meio mágicas, que podem ser o nosso segredo para conter Fenrir. Vamos fazer o seguinte, vamos desafiar ele, e ele sendo filho de Loki, ele vai topar. Ele vai querer mostrar que é um cara cabra macho, forte. Vamos levar ele para uma floresta um pouco distante de Asgard, para não criar nenhum problema, e lá a gente faz isso. Aí o Odin falou, beleza. E aí foi uma galera, foi Thor, foi Odin, foi Tyr, foi Freyr, foi uma galera lá para essa floresta, como se fosse um passeio. E aí Tyr virou Odin, na verdade. Odin virou para Fenrir e falou assim: tava pensando aqui, você é forte, né? Me ocorreu aqui. Você é um cara grande, forte, né? Um lobo. O que você acha da gente fazer uma brincadeira aqui? Tem umas correntes que a gente achou aí. A gente prende você. E se você escapar, pô, a gente te dá um joinha. Aí Fenrir falou, porra, dá isso aí, né? Aproveita e já dá um joinha no vídeo aí. Boa. Aí Fenrir viu a corrente, deu uma fungada assim e falou, vai, pode pôr. Porra, Aí na hora que colocaram, Fenrir bocejou. E aí quando deu aquela expandidinha assim na garganta, fez toque, como se fosse papel. Os Exíris olharam assim, não só os Exíris. Primeiro deram o joinha. Deram o joinha. E aí os deuses que estavam lá olharam assim, fudeu. E agora o que a gente faz com esse bicho? Aí Tyr virou e falou assim, calma, eu tenho outra corrente muito mais forte. Aí Odin virou e falou assim, não, eu falo com ele. Fenrir, parabéns, Fenrir, você é um cara joinha pra você. Você é excepcional, incrível, vamos fazer mais um? Tem aqui, ó, essa outra corrente, me prometeram que é uma corrente de primeira linha. Coloca ela e prove que você é realmente um cara forte. No caso, um lobo. Forte. Fenrir cheirou, deu uma desconfiada, falou, vai, manda. Aí tentou a mesma coisa, não deu, mas aí ele deu uma... Pá! Arrebentou igual. Aí os caras falaram, agora fodeu. Agora a gente tá perdido, nunca a gente vai conseguir dominar esse cara. Aí Tyr, ele era esperto. Tyr não era só corajoso. Ele virou para os camaradas dele ali e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte... Vamos falar com os anões. Lembra que os anões fizeram o colar da Freya? Os anões são ótimos artífices. Artífices, exato.
metalúrgicos e tal, é quase um sindicalista do ABC. Tinha um anão lá que ele falava assim: companheiro, vamos fazer uma corrente forte. É o arquétipo do metalúrgico. É o arquétipo brasileiro de metalúrgico. Torneiro mecânico, na verdade. Enfim, aí vamos mandar eles fazerem uma corrente inquebrável. Ah, vamos, então vamos. E aí foi um servo de Freyr, na verdade, foi lá para a terra dos anões, conversaram com os anões. E aí os anões ainda falaram assim: você sabe que eu comi sua irmã, né, Freyr? Ah, certeza que algum anão fala. Certeza. Ah, o Freyr, quando chegou lá, todo mundo começou a rir. Não, mas isso não aconteceu porque foi um servo de Freyr, então foi o servo que ouviu a piada. Gracinha. Bom, esse servo virou para os anões e contou toda a história, os anões toparam, e aí ele ficou lá esperando, e aí eles falaram com o Fenrir. Falou: ó, Fenrir, eles foram transparentes com Fenrir. Ó, Fenrir, a gente vai mandar os anões então fazer uma corrente supimpa pra você topa? Ah, topo, vai, vamos, já estamos nessa, vamos embora. Beleza, passou um tempo lá, a tal corrente ficou pronta, uma puta corrente gigantesca, quando o servo lá do Freyr segurou, bagulho mega leve. Falou: isso aqui? Ele vai quebrar isso aqui em 2 minutos. O anão virou e falou assim: aguarde e confie. Vai na minha, mano. Vem na minha que você vai se dar bem. O anãozinho falou. Aí o servo, não acreditando, ainda tentou puxar. Enfim, obviamente não quebrou, ele levou lá pra onde ele tá a floresta lá. Aí os deuses primeiro deram uma olhada. Tem certeza? Vai, vamos testar. Tá bom. Tá aqui, Fenrir. Aí Fenrir olhou assim, deu uma cheirada, uma examinada, viu que tava muito leve. E Fenrir não era burro. Ele olhou e falou: ih, aqui tem coisa, cara. Esse negócio não tá cheirando bem. Não tá cheirando bem. Ok, eu topo. E aí ele ficou nessa luta entre a segurança, né, o ser precavido e o orgulho. Mas aí o orgulho ganhou. Filho de Loki, né, meu? E aí ele falou: não, tudo bem, eu topo. Mas alguém tem que... Enquanto eu tiver com essa corrente no pescoço, alguém vai ter que ficar com a mão na minha boca, até eu me soltar. E aí, beleza, eu solto o braço do camarada. Aí o Odin virou e falou: não, eu já perdi um olho, tô sussa. Aí o Thor falou: não, eu tenho meu machado. Aí o martelo, isso. Tô sabendo bem, mitologia. Eu não sei nem qual é a minha mão direita e esquerda, como é que eu vou pôr a mão lá? Aí Freyr ainda falou assim: não, eu tenho uma espada mágica, que a gente já vai falar da espada daqui a pouco. E aí Tiro, corajoso, falou: ah, tá bom, seus bosta. Eu põe a mão lá dentro. E foi lá e botou a mãozona dentro da boca de Fenrir. E aí Fenrir usou as mesmas táticas das outras vezes e viu que não rolou. E aí ele começou a fazer um pouco mais de força e não rolou. Só que o bicho era gigantesco. Então ele começou a se debater para tentar soltar e não rolava. E começou a destruir coisa. Rolou terremoto. Ainda bem que eles não estavam em Asgard. Só destruiu umas árvores lá. E aí foi foda. Foi terrível. E aí, visto que ele não conseguia arrancar a coleira de corrente, ele arrancou a mão do Tyr fora. O braço de Tyr fora. E aí, se você for na internet também, a gente vai colocar aqui: Tyr é representado sem um braço. É legal que, pra quem já leu Silmarillion, né, vai lembrar que no Silmarillion tem uma história muito parecida com a do Colar dos Anões. E também tem a história de Beren e Lúthien, né, em que o Beren perde o braço quando ele vai pegar lá uma das Silmarils. E ele, o lobo lá, gigante, come o braço dele também, e depois ele mata o lobo para tirar a Silmaril de dentro do lobo, né? Muito bem, então o Fenrir acaba sendo preso e é colocado por Odin numa gruta. E por lá ia ficar até o fim dos tempos. Deve ser a maior gruta do universo, né? Se o bicho abrir a boca e ficava escuro, imagina o tamanho dessa gruta para guardar o cara. Realmente. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo ficou bem grande, então a gente vai quebrar em 2 partes. Lembrando que é só uma introdução, então vários detalhes das histórias a gente suprimiu para caber tudo e mesmo assim ficou bem grande. Então esse tem aí mais ou menos 50 minutos, o próximo vai ser
acho mais ou menos isso também, beleza? Se inscreva, deixa seus comentários aí, seu like, compartilhe nas redes sociais e principalmente, se você gostou, nos sugira mais mitologias ou histórias para contar para vocês, beleza? Um forte abraço, valeu!